diocesana de Leigos, que lançou o livro Paulo de Tarso Entrevistas. Todo mundo conhece o professor Luciano. Na área da educação, destacou-se como um dos fundadores do Colégio Nobre e da Faculdade Nobre. Na política, ele exerceu os cargos de vereador, deputado estadual, suplente de senador, vice-prefeito, secretário. Portanto, na área política, é um homem que tem uma marca positiva em Feira de Santana. O vice-prefeito foi também elogiado, porque dificilmente o vice recebe elogio do prefeito, né? Mas se tem uma das pessoas que conversa, sempre vem aqui ao nosso estúdio e comenta muito sobre o professor Luciano, porque o pessoal diz, não, porque o vice sempre que é o lugar do titular. Que foi na gestão de Ronaldo, mas Colbert pegou a segunda etapa, né? A primeira, quando o Ronaldo renunciou. E então ele falava sempre isso, e realmente o senhor Luciano sempre foi um homem ético, político ético, um educador ético, e nós temos esse respeito muito grande por esta figura de destaque em Feira de Santana, que por acaso é conterrâneo de Zé Ronaldo, lá de Paripiranga. Professor, bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia a vocês que fazem também, compõem aqui a equipe desse programa. É um prazer estar aqui com vocês. Aliás, já conversamos algumas vezes, não mais no passado, mas é muito bom estar aqui nessa manhã de 26 de julho, né? Isso que é o dia de Senhora Santana, padroeira dessa diocese, dessa arquidiocese, dessa cidade é feriado, para que o povo possa comemorar. Eu sou uma pessoa profundamente cristã e católica e fico muito feliz em estar aqui. E venho aqui trazendo para ser entrevistado. Em verdade, eu venho para que você possa me perguntar, tirar dúvidas sobre esse livro. E quero corrigir uma coisa, já fui vice-prefeito 2 vezes. A primeira foi do pai de Colberzinho. É verdade. O velho Colbert. Foi quando eu fui vice-prefeito. E depois com José Ronaldo. E candidato a prefeito também 2 vezes, aí não tive sucesso. Mas tem minha caminhada e tem, eu não tenho muita. As pessoas estranham às vezes, porque eu não sou. Quando eu falo de mim mesmo, eu não tenho essa questão dessa falsa modéstia, não sabe? Não tenho. Eu sou sincero comigo mesmo. Então, você disse uma coisa que me sensibilizou muito: um político honrado, uma pessoa honrada. Isso eu sou. Isso eu sou porque a primeira vez que fui vereador em Feira foi em 66, a primeira eleição pós-ditadura. E de lá fiz política a vida toda. Candidato a prefeito, que foi vitrine, mas nunca teve uma acusação, por menor que seja, de meu nome em corrupção e nada. Nunca. As pessoas falavam das coisas, inventavam histórias, tal, que eu era forasteiro, que eu não era daqui e tal, mas em relação à minha honestidade, ninguém teve a coragem de dizer nada. E nem vai ter, porque eu não permito isso aí. Mas estou suas ordens, não quero tomar o tempo todo. Só lembrar, você também enfrentou a ditadura. Enfrentei a ditadura, fui preso na ditadura, na época eu era estudante, e fui vereador também na época. E eu combatia a ditadura, estava contra o povo, massacrando estudantes. Eu também fazia movimentos estudantis aqui em Feira, em Salvador, manifestações, passeatas, discursos na Câmara de Vereadores, e gerou um processo chamado inquérito policial militar, o qual eu fui condenado a 2 anos de prisão, mas só cumpri 8 meses, porque eu consegui ser. É interessante, olha, eu fui condenado em Salvador pelos militares, e em Brasília, no Supremo Tribunal Militar, eu fui absolvido por unanimidade. Então eu sou um cidadão que tenho um documento dado pela ditadura que nada tinha contra mim, e passei preso 8 meses. Imagine se tivesse. A ditadura prendeu quem não cometeu excesso. Não, nada, só discurso, só palavras. Só, viu, Luciano, que o pessoal que não passou pela ditadura não conheceu o capelão. Nossa Senhora, o capelão era o terror aqui nessa cidade. O capelão era um militar. Aqui não tinha exército na época, tinha tiro de guerra. E o capelão assumiu o comando militar de Feira de Santana. O capelão botava a gente para correr, era uma loucura. E a gente ia pregar os cartazes na rua, pinchar a rua e tal, correr com aquelas latas de tinta na mão. Lá vinha o capelão, era uma correria, entendeu? O capelão fazia, ele resolveu mandar em tudo, não é só política não.
Ele ia para as casas de prostituição, tirava os maridos lá, vai ser casado, vai para casa, vai para casa. Botava no jipão, tem um jipão. Capelão ficou famoso. Capelão merecia uma história em Feira de Santana. É verdade. Agora, viu, Luciano, curiosamente, eu tomei também muita carreira no Capelão, jogando futebol ali. Onde é a estação rodoviária? Você se lembra? Ali era o campo de futebol, era o chamado Campo dos Casados. É. Não era isso? É. Não sei por que chamava Campo dos Casados, mas ali. Bom, aí. Mas havia um nomezinho também que davam também, mas não sei se posso dizer aqui para o microfone. Pode. Campo dos Cornos. Dos Cornos também, né? É. Tinha também. Que era dos casados, só quem é corno, quem é casado. É casado. Viu? Aí, dali a pouco, lá vem o Capelão, meu amigo. Eu saí correndo com a meninada, passei por debaixo daquele os arames que tinha ali no colégio estadual, não tinha muro. Hoje ali no Gastão Guimarães, melhor dizendo. Ali tinha umas mangueiras que a gente costumava. Era. Aí, rapaz, mergulhei por debaixo do arame quando eu cheguei em casa com as costas da minha mãe. Que foi isso, meu filho? Para explicar o que foi. Corrida do Capelão. E curiosamente, quando eu fui estudar Direito na Universidade Católica, quem eu chego lá, que é meu professor, que é professor de Direito Canônico, Capelão. Capelão. Era um homem bondoso. Não era aquele Capelão, lá era um santo. Mas aqui era o diabo. Aqui era o diabo. A estrada conseguia modificar, né? Mas, Luciano, você disse que veio aqui para ser entrevistado. Mas só que o seu livro é uma entrevista. Certo. Agora é você que vai entrevistar Paulo de Tarso. Pronto. Então, eu vou dizer como surgiu esse livro. Eu estudo teologia, né? Na Faculdade Católica, aqui em Feira. E o semestre anterior, esse ano, estudamos as cartas de Paulo, as cartas de São Paulo Apóstolo. E no final do semestre, o professor Padre Rodrigo, professor muito bom, muito competente, disse: olha, cada aluno vai falar sobre uma carta. E você, Luciana, vai nos fazer a apresentação de São Paulo. Faz de conta que nós não conhecemos quem é São Paulo e eu quero testar a sua capacidade em nos apresentar São Paulo. Então, você vai dizer para nós quem é São Paulo. E eu tinha visto um livro há muitos anos, Dilson, que eu fui estudar a história da igreja, que lá tinha que estudar Lutero, né? Porque foi aquela influência toda. E descobri um livro que um senhor, o escritor, entrevista Lutero. Ficticiamente, né? Eu digo: espera, em vez de eu fazer um texto, São Paulo é isso, monótono e cansativo, aí eu digo: eu vou entrevistar São Paulo. Faz de conta que eu me sento com ele, como nós estamos aqui agora, e eu comecei a fazer perguntas e respondia com as palavras dele mesmo, que eu tirava das cartas, entendeu? Ou que eu colocava de acordo. Então, daí surgiu esse livro. Só uma apresentação. Mas o padre gostou tanto, não, você tem que fazer desse texto um livro. Aí eu fui trabalhar, passei uns semestres, 6 meses trabalhando no livro, pesquisando, tirando as coisas, rearrumando, e dei esse livro que, graças a Deus, está aí. É a hora que eu sou vaidoso. Está assim, uma coisa séria. As pessoas me pedem, eu estou com distribuição gratuita, que eu consegui, inclusive, o patrocínio da Procultura, não é? E aí, então, eu estou distribuindo o livro. Aqui tem uma pergunta, por exemplo. Paulo, no início dessa carta, o senhor se coloca como apóstolo. Nós sabemos que o senhor não estava entre os 12 apóstolos, né? Evidentemente, os 12 apóstolos de Cristo. Como explicar? Repare bem, olha, Paulo, realmente ele não estava entre os 12. Pelo contrário, no início do cristianismo, Paulo perseguia os cristãos, porque Paulo fazia parte da seita dos fariseus, lá em Jerusalém, e que perseguia os cristãos. Então, Paulo perseguia os cristãos. E aí, tanto que ele pediu ao comando da época, lá, ao comando militar da época, uma carta para que ele fosse a Damasco prender os cristãos que estavam se reunindo em Damasco, a cidade de Damasco, entendeu? Então, ele foi para lá, para perseguir. E conta a história de que ele, no meio do caminho, ele caiu do cavalo, apareceu uma visão, ele jogou do chão, ele caiu do cavalo, e quando ele voltou a si, ele estava cego, e aí ele ouviu uma voz que disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Quem é? Quem fala? Ele fez: sou eu, Jesus. Aí, a partir daí, Paulo se converteu. E o trabalho dele foi tão importante, interessante. Eu tenho aqui uma pergunta que eu vou lhe fazer só para isso. Qual o certo, Paulo ou Saulo? Entendeu? A pergunta é séria, porque a mudança. Repare bem, o nome dele era Saulo.
Quando ele se converteu, passou a se chamar Paulo, de Tarso, porque a cidade dele era Tarso. O que é que significa isso na Bíblia? A Bíblia tem muito isso. O trocar de nome significa que mudou de vida. Aliás, nós temos isso ainda. Agora que mudou, os capuchinhos, os frades, não é isso? Todos eles, quando se ordenavam, mudavam de vida. Frei Félix de Pacatuba, que convivemos muito, era pai de Aldemar, lembra? Aldemar. Se ordena, muda o nome. Por quê? Significa mudou de vida. Se você for olhar a Bíblia, Abrão, depois que ele se converteu, ficou Abraão. O apóstolo Mateus se chamava Levi. Depois que Jesus chama para ele seguir como apóstolo, passou a ser Mateus. Pedro, não é? Pedro era Simão. Quando se converte, chama-se Pedro. Então, mesma coisa Paulo. Aí Paulo dá uma resposta, aí eu coloco na boca de Paulo isso. Então, qual o certo? Paulo ou Saulo? Paulo responde, primeiro Saulo, depois Paulo. É assim que quero ser aceito. Saulo era um, Paulo sou outro. A mudança de nome reflete a minha mudança de vida. E a pergunta disso que eu faço, que o pessoal, isso eu também sou um pouco gaiato nas coisas. Por exemplo, a história conta que Paulo caiu do cavalo, não é? Nessa aparição. Em verdade, não se sabe comprovadamente que foi isso. Sabe-se que foi uma conversão, não é? Uma conversão. Aí eu pergunto, Paulo, que está aí no livro, é verdade que você caiu do cavalo mesmo? Ele diz, olha, professor, contam que foi essa história, não é isso? Não sei bem se foi assim. E até porque Jesus, para converter alguém, não precisa usar nenhum cavalo. Ele já o faz por ele mesmo, né? Então isso aí, Paulo é essa figura central do cristianismo. Aí a atuação dele foi tão grande que ele foi chamado de apóstolo. E é interessante, e a denominação apóstolo ficou para ele, São Paulo apóstolo. Tem essa palavra, porque a dimensão que ele deu ao cristianismo foi enorme, muito grande. Mas isso em termos de contemporaneidade com aquele momento de Cristo, né, da passagem de Cristo pela terra, onde é que Paulo estava? Paulo estava, enquanto Cristo estava vivo, pregando, Paulo fazia parte da seita dos fariseus. Era um intelectual. Paulo era autoridade. Paulo era estudioso. Foi aluno de Gamaliel, um professor máximo daquela época. Então ele estava lá. Contrário a Jesus, claro, porque os fariseus eram contrários a Jesus. Tanto, aí ele começou, me parece que ele era militar também, e aí foi que ele se engajou naqueles que perseguiam os cristãos. Então, ele estava perseguindo os cristãos. Tá? Agora, ele não teve diretamente a perseguição a Jesus, porque ele começou uma atuação mais depois que Jesus morreu, não é? Que aí Jesus fundou o cristianismo, aí ele encampou contra o cristianismo. Aí foi que ele começou a aparecer. Mas é interessante que, se a gente for olhar, na teoria dele, ele estava certo. Por quê? Porque os fariseus não aceitavam o Cristo Jesus. Então, tinha que perseguir aquele que aceitava. Então, Paulo assumiu essa posição. Tanto que Estevão foi o primeiro mártir da igreja, que hoje é Santo Estevão. Santo Estevão foi condenado a morrer apedrejado na praça. E quando acabaram de apedrejar, tiraram o manto de Santo Estevão e botaram nos pés de Paulo, que era a autoridade que estava ali presidindo aquele massacre de Santo Estevão. Então, ele era perseguidor. Então foi uma das conversões mais sérias da história. Tanto que os primeiros cristãos ficaram desconfiados. Isso aí pode ser armação. Entendeu? Essa mudança de Paulo pode ser para poder pegar a gente cada vez mais. Parecia que era a política da agora, né? O cara disse que é uma coisa para pegar depois, entendeu? Então, mas Paulo estava realmente convertido. Agora aqui, uma pergunta. E a ressurreição? O que é que Paulo achou? Paulo acha o seguinte, isso aí ele fala em Coríntios, ele fala de que a ressurreição existiu, que como nós seremos na ressurreição. Jesus existiu, com um corpo transparente, mas com a fisionomia dele. E Jesus aparece no Monte Tabor, as 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João. Aparece transfigurado, mas identificável. Paulo acha o seguinte, que essa é uma demonstração como nós seremos após nossa ressurreição. Seremos corpos, não mais o corpo matéria, mas transfigurado, mas que a gente vai se conhecer. No céu a gente vai se conhecer.
Por exemplo, eu espero que ele encontrar lá no céu e ele conhecer. Porque eu vou estar lá. Eu estou lutando para ele. Espero que você, se vocês estiverem lá, a gente vai se conhecer. Se não, meus irmãos, vai vocês que se virem. Eu espero que você chegue bem que eu, viu? Não. Vamos chegar. Aí vai chegar junto? Não precisa pressa, não. Não tem pressa, não, né? Não. É muito bem. Eu vou chegar lá, bom, viu? Ótimo, então. Eu vou chegar lá. Eu vou reconhecer. É para que a gente se encontre lá fazer uma nova entrevista. Ótimo, quem sabe. Agora, Luciano, essa questão, sobre a ressurreição tratada por Paulo, aí é uma pergunta de um cristão, mas um cristão também ignorante muito sobre esses preceitos do cristianismo. A ressurreição foi vista por quem ali estivesse presente ou só privilegiados? Primeiro o seguinte, ninguém viu a ressurreição. Isso é um fato. Nem os apóstolos, nem os perseguidores dos cristãos. Porque quando sepultaram Cristo, não é? Ou colocaram na sepultura, imediatamente os sacerdotes tal, que perseguiram Jesus, pediram ao comando daquela época que botasse soldados, porque eles tinham medo de que os apóstolos viessem roubar o corpo e dissessem que ressuscitou. Então Jesus foi sepultado e na porta ficaram soldados de plantão. Pela manhã, à madrugada, as mulheres vão ao túmulo. Era comum naquela época, né, limpar com óleo, né, os cadáveres, as pessoas que morriam. Quando chegaram lá, encontraram a pedra afastada, não tinha nenhum soldado e o corpo não estava lá. Então, ninguém viu a ressurreição. Por isso que as autoridades judaicas diziam que os apóstolos roubaram o corpo e os apóstolos diziam que ele ressuscitou. Agora, o que é interessante, é um fato muito simples isso, muito simples, que reforça a ressurreição. Repare bem, a mulher naquela época não tinha nenhum poder de palavra. Você que é advogado sabe, ela não podia ser testemunha. Não é isso? Não valia nada. Então, mas foram as primeiras que viram. Não viram a ressurreição, viram o ressuscitado. Ele aparece depois a Maria Madalena e as que estavam com ele. Ora, se os apóstolos tivessem inventado a história de que ele ressuscitou e eles tivessem roubado o corpo, jamais botaria a mulher como testemunha. Botaria homens, né? Foram os homens que viram. Se eles botaram, foram mulheres, é porque quiseram aguentar firme a verdade dos fatos. Agora, esse Jesus, Deus, é impressionante. Agora vamos pegar um pouquinho de fé. Eu digo muito isso. Como é que um cidadão que viveu há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo, analfabeto, não escreveu uma linha sequer, não teve no templo pregando daquela suntuosidade, teve lá umas vezes e tal, sai pregando pelas vilas, pelas cidades, né, pelos lagos, pela rio e tal, e de repente, até hoje, nós estamos aqui discutindo sobre ele. Não é? Então, alguma coisa de extraordinário está nesse homem. Para ficar até hoje, o que ele disse se discute, inclusive já você sabe muito bem que a humanidade passou a dividir antes e depois de Cristo, né? Exatamente. Então, alguma coisa significativa. Nós somos era cristão 2023, pós. Para mim é Deus, entendeu? Porque, graças a Deus eu creio que para mim é Deus. Mas essa tese de que realmente é uma coisa que um pouco se explicou. Que ninguém viu a ressurreição. Nem os apóstolos, nem Madalena. Ninguém. Mas, agora, se viu o corpo, viu Cristo ressuscitado. Depois da ressurreição. Depois, ele apareceu ele aparece para as pessoas. Para as pessoas. Justamente para isso, porque claro, Jesus era Deus, então ele sabia que a coisa ia ter muita confusão. Então ele começou a aparecer. Mas aparecia para quem? Para aqueles que tinham fé nele. Porque ele não ia aparecer, ele podia aparecer numa festa, podia aparecer no templo. Não. Olha, gente, Jesus não veio dar espetáculo. Quando Herodes diz, diga, faça um milagre aqui, que se você fizer um milagre eu lhe salvo. Não, foi Anás, o sumo sacerdote. Faça um milagre. Ele fez, não vou fazer milagre aqui. Vocês não creem em mim, né? Eu faço milagre para o povo que crê em mim. Eu não vim aqui dar espetáculo, eu não sou homem de circo, né? Então, ele não facilitou nada para ninguém. Ou você acreditava ou não. Agora, aqueles que acreditavam, realmente se sentiam bem. E nós temos ainda, Deus, uma coisa assim muito importante. Hoje, aliás, até o evangelho de hoje, me parece, ou de ontem, onde ele diz que aqueles que me viram acreditaram e outros não.
felizes são aqueles que não me viram e acreditam em mim, que somos nós. A gente não vê. E Paulo Tasso, seguramente, como a sua obra mesmo fala, essa entrevista, talvez tenha sido o maior escritor da era cristã. Foi. Inclusive foi. E aí, pronto, ele começou, quando ele tem essa conversão, ele mudou tudo, né? Aí saiu. Fez uma grande. Inclusive diz o seguinte: se não fosse Paulo, o cristianismo talvez tinha surgido, claro, que foi fundado, mas talvez não tivesse a dimensão que tem hoje, porque Paulo partiu de Jerusalém, aí foi para todo canto. Primeiro o seguinte: os judeus, mesmo aqueles que se convertiam ao cristianismo, queriam que o cristianismo tornasse uma religião apenas judaica. Era deles o Cristo. Aí Paulo disse: não, Cristo é para todo mundo. Aí saiu para a Grécia, para Éfeso, para Corinto e tal, saiu pregando, criando comunidades, ou então já encontrando algumas. Então, quando ele saía de lá, ele passava a escrever para aquelas comunidades, orientando como é que devia se comportar. Então, as cartas são essas, que ele fazia para essas comunidades que ele tinha visitado ou que tinha fundado. E terminou em Roma, né, sendo degolado. E o que a Bíblia traz de Tarso hoje está bem sintetizado aqui no seu livro, né? O que é a história dele lá. Agora, o que é que a gente pode trazer para hoje, né? É a palavra dele, aquilo que ele dizia, né? Isso, ser sincero, seja bom, seja honesto, lute, mesmo na perseguição, mesmo no sofrimento, não só religioso, como de caráter, né? Isso. Então, vai em frente que você consegue sucesso, você consegue ser alguém. É isso que Paulo disse. Paulo dizia: eu dei minha vida. Interessante, olha, ele teve uma vida tão correta, que ele mesmo disse, numa das cartas, não me recordo bem agora, ele disse: olha, combati o bom combate, guardei a fé, nada me acusa de erro. Por isso agora estou pronto a receber os louros da vitória que Deus vai me dar. Nada mais me acusa. Algum ser humano pode dizer isso? Ninguém. Você é uma pessoa boa, mas você tem seus pecados, eu também tenho os meus. Aí esse rapaz aqui está cheio de pecado. Né? Então, todo mundo tem pecados. Ele diz: não, mas nada me acusa. Ele fez passeio. Paulo foi preso, Paulo foi torturado, Paulo sofreu desastre naqueles navios, tal, sei lá, barcos que ele quis pegar para viajar, não sei quantos fundearam e tal. Sofreu tudo e morreu em Roma, no Império Romano, degolado. Então ele fez tudo que deveria e tudo que poderia ser feito. Paulo de Tarso assim o fez, não é? Assim o fez. O certo é que ele foi um grande arrependido, né? Um grande arrependido. Ele honrou o arrependimento dele. Falar em arrependimento, você deve ter acompanhado, o Papa Francisco está no Canadá e foi pedir desculpas aos indígenas pelas atrocidades feitas pela Igreja Católica, etc. Evidentemente que a gente percebe, ontem eu percebi assim nos olhos das pessoas que lá estavam, aceitado, pelo menos a comunidade indígena, né? De aceitado o arrependimento, embora tardio, mas alguém foi, quer dizer, foi um Paulo de Tarso ali. Exatamente. Para os dias atuais, né? Claro, a igreja tem essa consciência de se arrepender dos erros que cometeu. É evidente que muitos anos depois é que ela vem se arrepender. Evidentemente que eu mesmo gostaria que a igreja, para não precisar se arrepender depois, já começasse a corrigir certos erros da agora, não é isso? Mas não o fez na época, mas, por exemplo, ela tem que se arrepender, já o fez em relação à escravidão. Nós sabemos que a igreja tem escravos. Aqui na Bahia tem os jesuítas, tem escravos. Os escravos têm escravos, entendeu? Sabemos a questão mesmo da sexualidade de crianças, tal, bem tudo. Então, é bom primeiro, para não se arrepender, é melhor você não fazer. Não fazer. Mas só esse passo que o Papa... A igreja foi responsável por dizimação de índios, né? Quando não fazia, se omitia, que é a mesma coisa, né? Não, se omitia. Então o Papa está tentando consertar tudo isso, e eu acho esse Papa, e olha que eu estudo história da igreja, hoje eu sou uma pessoa mesmo, porque eu gosto de estudar, de ler, tem sido um dos melhores papas que nós já tivemos. Ele está enfrentando, e outra coisa, e só não está mudando mais essa história porque ele tem uma equipe de cardeais conservadores, né, que ficam, a Cúria Romana é muito conservadora, pressiona
Ele começou a história do celibato de padre e tal, depois teve que parar um pouco, porque nego disse, não vai não, que a gente não acompanha. Entendeu? A questão mesmo do homossexualismo, nunca se pensou que um papa dissesse, desde quando um gay se aproxima de Deus, quem sou eu para julgá-lo? É brincadeira isso, né? Onde a igreja colocava antigamente de que ser homossexual era uma doença. Então ele dá uma dessa, não, ninguém julga ninguém. É isso, ele está muito correto. E eu gosto muito desse Papa. Eu chamo na intimidade o Papa Chiquinho, para ficar Chiquinho. bem mais íntimo. Mas, professor Luciano Ribeiro, foi uma honra muito grande, é uma honra muito grande tê-lo aqui no nosso Bom Dia. Pena que a gente não tem o tempo no rádio para te levar um dia inteiro conversando com o Luciano Ribeiro, pela sua história de cidadão, político, né? E também professor, acima de tudo professor. Mas a gente tem uma atenção especial por você, por ter sido diríamos, como eu também, eu sou um forasteiro. Que aqui Você é de chegou. onde? Você é de onde? Eu sou de Mundo Novo. Ah, Mundo Novo. Pé de Jacobina. Não. Eu, um pouco distante, está mais Chapada, Jacobina é Chapada, o Mundo Novo também com medo da Chapada, o Mundo Novo já fica mais próximo aqui de Itaberaba, um pouco distante. Já morei em Jacobina também, interessante, né? Eu tenho um trabalho lá também em Jacobina. Mas eu quero dizer o seguinte, que você é uma pessoa muito ética, muito parcimoniosa, fez a política de Feira de Santana, lá com essa elegância muito grande, que lhe é peculiar. Muito obrigado. E aqui, por exemplo, agora está mandando um abraço para você, o Galego do Picuí, né, Ana Paula? Mandando um abraço para o senhor Luciano. Mas esse livro, viu, Luciano, eu lhe prometo que eu vou lhe interrogar depois. Pronto, não vou lhe entrevistar, não. Depois eu vou lhe interrogar. Depois eu vou lhe interrogar sobre Paulo de Tarso, que eu vou ler esse final de semana. Com fé em Deus, eu vou. O livro é 144 páginas. É pequeno, dá Agora, pra ler. como adquirir esse livro? Onde é que as pessoas interessadas... Bom, eu não coloquei para a venda, entendeu? Porque eu estou mais distribuindo. Mas eu tenho. Já cheguei esse livro a uma série de pessoas, entendeu? Eu vou colocar à venda, mas não tenho dentro dessas livrarias católicas e tal. Por enquanto eu estou dando de graça, como diz, porque ele está se pagando. Quando eu precisar para a edição tal, que vou ter que custear, então eu vou vender. Bom, então possivelmente algum tempo você pode até disponibilizar ele na Amazon e outras. Eu estou esperando primeiro, é o primeiro livro meu, estou esperando primeiro a repercussão dele. E realmente, entre aqueles que, até pessoas que não entendem, disse, olha, Luciano, eu li, como é muito fácil, agora eu estou entendendo muita coisa do cristianismo mesmo, de Paulo e tal. Um me disse, olha, não vou ser cristão. Eu digo, bom, você vai ser o que você quiser. Eu quero que você goste do meu livro. Então eu já comecei a ser cristão. Agora eu quero registrar uma coisa aqui. Cedrais chega aqui. O Beto aí, Cedrais, O Beto tá ali. É o Beto. Veio me ver, rapaz. Assuma isso. Você é meu amigo. Se eu soubesse que você estava aqui, eu tinha trazido um livro para você, mas vou fazer chegar em suas mãos um livro desse. Obrigado. Eu quero deixar, eu acompanho política de feira há muito tempo. Na idade que tenho, eu já posso dizer, desde tempos imemoriais, o que a gente poderia esquecer. O professor Luciano Ribeiro, 2 homens de Feira de Santana, homens simples, educadores, que honraram sempre a política de Feira de Santana, servindo de exemplo da lisura com o poder público, com a coisa pública. E eu não posso deixar de reverenciar Luciano Ribeiro, meu amigo, ele, Waldner, minha amiga, eles foram orientadores de encontro de casais do qual eu participei. No terceiro, meus irmãos começaram mais cedo, fizeram o primeiro, Riete e Clóvis, e depois eu, Edson. Pois bem, então temos uma amizade, uma proximidade. Esses 2 homens, Luciano e José Raimundo Pereira de Azevedo, são dois homens que sempre dignificaram a política de Feira de Santana em todos os tempos das suas vidas. Serve de exemplo para a juventude, serve de exemplo para os políticos que aí estão para pedir remissão dos pecados que eventualmente tenham cometidos e pedir a eles, que são representantes da pureza na política. Então eu não podia deixar de registrar isso aqui, porque conheço o Luciano de perto, conheço o José Raimundo Pereira de Azevedo de perto, e com tantas mazelas a gente não pode falar de bondades. E eu queria deixar isso aqui
Muito obrigado, Humberto. Muito obrigado. De forma clara. A recíproca verdadeira. Pois, Alberto, então foi um presente aqui para nós nesse dia de Senhora Santana, padroeira da cidade. A gente tem aqui o professor Luciano para falar exatamente de Paulo de Tarso, para falar da nossa fé cristã, né? Então, as ordens, eu coordeno agora em feira, fundado por a gente, uma escola de leigos. Como é que ela funciona? São em núcleos pelas paróquias, uma vez por mês tem um encontro, onde estuda toda a questão da religião, de sacramentos, mariologia, cristologia e tal. Então tem esses núcleos que é muito bom. Todo sábado e domingo, a gente sempre está em alguma paróquia. Pois é, então fica aqui o nosso compromisso de quando a gente for lá para andar de cima, a gente vamos nos encontrar lá. Fazer uma conferência lá em cima, viu? E um detalhe, tomar um vinho bom. O vinho, negócio aqui, o céu é um lugar bom para você tomar vinho, você dar risada, né? Olha esse negócio. Mas não vai dizer que é vinho capelinha também. Não, esse aí não. Vinho com nome de santo, nome religioso, não tome. Porque, viu, Alberto? Daqui a pouco já dá, vou tomar um vinho capelinha. Não. Olha, rapaz, assim, então, só para encerrar, sei que o senhor está estourado aí, minha religião é essa, olha. Eu não sou de andar chorando e lamentando. Uma vez me convidaram, eu e minha esposa, Humberto, para um grupo de casais. Aí eu fui com minha mulher, um grupo de orações, aí sentamos numa sala, apagou a luz e a mulher começou, olha, porque nós aqui, pecadores, sofredores, vermes, nós não prestamos, tal. Eu disse, minha mulher, é você? Minha mulher fez, é mesmo não. Eu disse também, aí, segunda vez, mesma coisa, pior, porque nós somos aqui. Eu digo, gente, espera aí um pouquinho. Não é isso não. Eu não me considero um verme pecador, não. Eu me considero uma pessoa que eu sou pecador, mas que tem tanta coisa, porque tudo tem que mudar. Eu digo, não, a minha já mudou muita coisa. Então eu não sou cristão de chorar, não. Eu sou cristão de sorrir, porque eu gosto da vida. E estou suas ordens, quando você precisar. Obrigado. Olha quem está lhe ouvindo agora, nos ouvindo, é Cobé. E ele, foi o Cobé mandou dizer aí, Ana Paula? Tá assustado, vai desligar o rádio com esse encontro no céu aí. Inclusive, tá recomendando aqui que eu, Fernandinho e Bárbara, que a gente já saia do estúdio. Cobezinho, se você chegar antes ou depois, marca um lugarzinho pra gente lá, viu? Se você chegar antes, reserve um lugarzinho da gente. Pronto, se você chegar depois, a gente reserva. Eu vou aproveitar, já que você está me ouvindo, eu preciso falar com você amanhã. Que marcar audiência. Aproveitar. Viu, Luciano? O rádio é bom por isso, né? Rapaz, que beleza. Não, isso é bom, não é só o rádio, é o programa, né? Porque rádio tem muitos, né? Que não acontece isso. O que vale é o seu telefone, Fernando. O professor Gemiro aí também, mandando aí alô, né, Ana Paula? Ele mandou um abraço pro professor Luciano, que também que é um livro autografado. Agemiro Nascimento. Professor Agemiro Nascimento. Agemiro, advogado? Advogado, sei quem é Agemiro. É o polêmico doutor Agemiro aqui com os comentários dele. Mas, professor Luciano, tem mais alguma coisa aí para Luciano concluir? Pois não, fica à sua vontade aí que você concluir. Eu concluí para agradecer a você essa oportunidade, entendeu? Que você faz esse bem a mim, mas está fazendo também muito bem à comunidade de feira, à religião de feira. E eu tenho o seguinte, e esse livro, a importância dele é que ele está sendo lido por evangélicos. Tem um pastor que quer que eu vá à igreja dele para falar sobre o livro. É um livro que serve para todo mundo. Eu não sou radical, Porque Paulo de Tarso é universal. Oh, meu Deus do céu, entendeu? Paulo de Tarso é todo mundo que crê, né? Que tem fé na mudança. Então, esse livro... Então, eu quero deixar meu abraço para todo mundo. E esse bem que você está fazendo na cidade, e me trazer aqui. E o bem a mim mesmo. Minha família está ouvindo, minha mulher está ouvindo. Olha aí, o prefeito ouvindo. Então, essas coisas vão atingindo, né? E fazer aqui um apelo aqui ao comércio, que no ano que vem, vamos comemorar o dia de Senhora Santana mesmo como feriado, né? Eu acho que podia negociar essas coisas, entendeu? Essa ambição aqui foi a vida toda de comércio e tal, de associação. Pode negociar, troca, não pode, então troca o feriado para outro dia, não é isso? O que me chamou a atenção é que os banqueiros que gostam de dinheiro, não é? Porque banqueiro é judeu mesmo, né? Quando você para no mau sentido, que o judeu não é, o judeu é judeu. Uma pessoa fala que o judeu gosta muito de dinheiro, né? Dinheiro é muito seguro, né? Muito seguro, até que os banqueiros vão fechar os bancos, o comércio vai abrir. Esse banqueiro, que eu não chamo o ser humano, é um elemento, é o bicho mais ganancioso por dinheiro. Vai fechar dia de hoje. Imagine, o comércio não poderia fechar.
em homenagem à padroeira. Acho que o dia da padroeira da cidade, para mim, é mais importante que um feriado nacional. Porque não é só religioso, não, é um dia da cidade, né? Então, porque às vezes tem evangélicos que não crê em santo e tal, mas é um dia da cidade. Não esquece isso, vamos daí comemorar, respeitar a fé do outro, respeitar a religião do outro. Acho que isso é fundamental, tanto nós para com eles, tanto com eles para com a gente. O mundo está precisando disto. Deus, a divergência que está tendo em nosso país agora, não vamos entrar nesse mérito, não há nem tempo, é uma coisa horrível. Eu fiz um artigo agora, eu estou fazendo um livro de crônicas, onde eu analiso isso. 2 cidadãos, há pouco tempo, em São Paulo, se encontram, um atira no outro, mata o outro é vida de bala também, né? Isso. O que atirou está morrendo no hospital. Cidadãos que nunca se conheceram, não são inimigos, sabe qual caso que eu me refiro? Não são inimigos, não teve traição, não teve absolutamente nada, apenas uma rivalidade no país que já está fugindo da parte da discussão calorosa, já está passando para a parte do matar. Isso o país nosso precisa consertar. Isso, vocês que são radialistas, vocês que são jornalistas e tal, falem muito nisso, entendeu? O Brasil precisa voltar a ter a paz, aquela paz política que a gente fazia. Olha, a gente xingava todo mundo, era aquele negócio, mas ninguém ficava com raiva, ninguém se matava, né? Ninguém saía no tapa. Hoje não, hoje já acabou a fase do tapa, agora já é a fase do tiro. Então, pelo amor de Deus, esse não é o país que nós queremos, com certeza, para nós e para nossos filhos. E muito obrigado, posso encerrar, né? Porque senão eu não saio daqui hoje. E você tem seu horário para cumprir. Eu adoro conversar. E eu também. Professor Luciano, muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Um bom feriado.